Olá, seja bem-vindo. Eu, José Expedito, irei explorar a música Aluga-se de Raul Seixas e entender seu contexto histórico em que essa canção foi escrita. Vamos descobrir como a canção tornou-se um símbolo de resistência e crítica social em um contexto onde a opressão era imensa. Antes de passarmos para a análise da letra, é válido conhecer um pouco sobre o contexto histórico vivido pelo cantor e escritor Raul Seixas, na época em que foi escrita a música Aluga-se. Em 31 de março de 1964, o Brasil passou por um golpe militar que depôs o presidente João Goulart, marcando o início de um regime autoritário que duraria cerca de 21 anos. Durante essa ditadura militar, houve censura à imprensa, repressão de opositores políticos e violação de direitos humanos, afetando artistas, músicos e intelectuais que enfrentavam fortes perseguições. João Goulart havia proposto reformas da base, que incluíam reformas agrárias e bancárias, vistas pelo governo militar como ameaças. Em vez disso, os militares buscaram uma abertura econômica que favorecesse os investidores estrangeiros. A ditadura terminou em 1985, com a eleição de Tancredo Neves e a transição para a democracia, marcada por mudanças políticas e sociais que visavam restaurar os direitos humanos e a liberdade de expressão. Agora que conhecemos um pouco sobre os eventos em que consistia o Brasil na época, vamos analisar a letra da música Aluga-se de Raul Seixas, que foi lançada em 1981. Lembrando que a letra utiliza de ironia e sarcasmo para criticar situações socioeconômicas presenciadas pela população no Brasil. A solução pro nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar no Brasil. Nas seguintes frases: a solução pro nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto, aqui é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. Raul propõe uma solução irônica para os problemas brasileiros, que é alugar o país, ou seja, disponibilizar os recursos de todos os brasileiros para que outros no caso, outros países, tenham acesso a esses recursos. Essa metáfora critica a exploração dos recursos brasileiros por interesses estrangeiros. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. Na letra Nós não vamos pagar nada, a letra sugere que os brasileiros não terão benefício algum em relação a essa exploração, pois tudo seria entregue de mão beijada, ou seja, entregue de graça aos estrangeiros. Raul ironiza a política de abertura econômica que favorecia os estrangeiros, geralmente os investidores estrangeiros. Nós não vamos pagar nada. É tudo free. Tá na hora, agora é free. Já na frase é tudo free, a palavra free deriva do inglês, que pode ser usado da ironia e da analogia, que Raul queria expressar que o mundo gira em torno do dólar. Então, a moeda que é utilizada para troca geralmente é o dólar. Aí, quando ele enfatiza é tudo free, ele está indicando que é como se fosse realmente uma moeda de troca. O Brasil está realmente para alugar, para ser alugado. Os estrangeiros eu sei que eles vão gostar. Tem o Atlântico, tem vista pro mar. A Amazônia é o jardim do quintal. Agora nas frases: tem o Atlântico, tem vista para o mar. A Amazônia é o jardim no quintal. Raul está enfatizando a questão de alugar o Brasil. Ele está meio que confirmando essa possibilidade de alugar o Brasil, meio que de motivos irônicos, questões irônicas. Mas ele meio que colocou duas frases que enfatizam essa questão de alugar o Brasil. A necessidade de apoio externo que o Brasil tem, não só o Brasil, mas também outros países, mas como o Raul está falando do Brasil em um contexto em que não pode ser
não pode falar de fato os problemas, ele teve que usar da ironia para retratar esse sentido. Com essa simples frase é possível entender várias coisas em relação a toda a música e a toda essa questão envolvida no Brasil. A Amazônia é o jardim do quintal e o dólar dele faz. Ainda na frase, a Amazônia é o jardim do quintal, Raul utiliza de duas palavras que podem ter dois sentidos diferentes, como jardim e do quintal. Jardim é geralmente uma área mais bem cuidada da casa, onde a gente tem uma imagem melhor, pensa mais, cuida mais do jardim. E quintal geralmente é um lugar tangenciado, às vezes pouco falado, de casas. Tem uma visão mais diferente de jardim do quintal. Quando ele utiliza as duas palavras na mesma frase, ele está dizendo que a Amazônia é o jardim, ou seja, um lugar bonito, só que está no quintal, ou seja, um lugar bonito que não tem tanto valor, não é valorizado pelo o povo daqui, ou seja, não é valorizado pelo governo. Por isso ele usa a Amazônia é o jardim no quintal, para enfatizar essa questão. Ele também utiliza isso para criticar como os recursos naturais brasileiros, especialmente a Amazônia, eram explorados. Realmente explorados pela população e pelo governo. E poucas vezes eram prioridade aqui no Brasil. A Amazônia é o jardim do quintal e o dólar dele paga o nosso mingau. Nós não vamos pagar nada. Agora na frase, e o dólar dele paga nosso mingau, Raul quis de forma implícita deixar um culpado. Não entre aspas, mas deixar um culpado. Quando ele fala dólar, nós referenciamos a países que usam dólar. Mas dentre todos os países que usam dólar, um país se destaca nessa questão da letra da música e do contexto histórico, que é os Estados Unidos, que foi envolvido e teve seu envolvimento no golpe militar que depois João Goulart. Então quando ele fala e o dólar dele paga nosso mingau, dólar dele é para enfatizar, dólar dele, dólar a moeda e dele que é o país em si. É meio que essa ideia que Raul tenta passar para a gente e a todo mundo que escuta a música. E quando ele fala paga nosso mingau, ele está enfatizando, ele vai alugar, vai pagar com a moeda dele e vai nos bancar, meio que a gente não vai ter mais a necessidade do governo, a gente vai necessitar apenas do país em si. Agora, conhecendo a letra da música, vamos falar um pouco sobre o seu impacto e legado. Bem, durante a ditadura, a música e a arte tornaram-se formas importantes de resistência cultural. Embora não pudessem ser de forma implícita, era necessário que os artistas usassem ironias e outras formas de se expressar para que apenas eles e os ouvintes entendessem e não fossem perseguidos pelo governo vigente na época. Aluga-se é um exemplo claro de como Raul Seixas usou a criatividade para driblar a censura e transmitir mensagens de descontentamento social. Nesse sentido, a música de Raul Seixas continua relevante até a atualidade, caracterizada como uma música atemporal, lembrada como um poderoso símbolo de crítica às práticas políticas e econômicas que perpetuaram as desigualdades e exploração. Ela nos lembra a importância da liberdade de expressão e da resistência contra a opressão. Bom, infelizmente chegamos ao fim. Espero que tenha gostado e compreendido um pouco mais sobre a música e o contexto vivenciado pelos artistas naquela época. Espero que também tenham entendido um pouco mais sobre as mensagens subliminares deixadas pelo cantor Raul Seixas. Espero que tenha gostado. Até a próxima. Fui.